Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Dê água pra ela beber, dê roupa pra ela vestir, saúde pra dar e vender. E essa foi a Cell com a música Rainha. E vamos lá. Capítulo 3, vamos falar sobre processos. Então, o que a gente vai ver, né? Conceito de processo, escalonamento de processo. A gente vai falar muito pouco, tá, de escalonamento de processo. A aula sobre escalonamento é mais adiante, é outro capítulo. A gente vai dar só uma leve pincelada aí. Operações sobre processos, processos em cooperação. Então a gente vai ver como que eles cooperam, né? Comunicação entre processos, enfim, que as duas coisas estão atreladas aí. Comunicação em sistemas cliente-servidor, que aí são processos que estão em máquinas distintas, né? Então vamos lá. Conceito de processo. Um sistema operacional executa diversos programas. É só assim para a gente ter essa distinção na nossa cabeça, né? Um programa de computador, assim, o que é um processo, né? O processo ele meio que embala o programa de computador, né? Por quê? Porque o programa de computador, para ele estar em execução, ele precisa de um controle do sistema operacional. É o sistema operacional que aloca os recursos para que aquele programa seja executado. Então, o processo ele vai ser esse programa em execução junto com as estruturas de controle do sistema operacional, tá bom? Então, é só para a gente não confundir essas coisas, tá? Então, uma coisa é o programa rodando, outra coisa é o processo. O processo, ele, digamos que dentro dele tem o programa rodando, tá bom? Aí no caso de sistemas batch, a gente vai ouvir também essa palavra aqui, job, né? Então um job, ele muitas vezes dentro dele vai ser executado vários processos, porque o job ele pode ter um processo só, ou ele pode precisar de 2, 3 processos diferentes para executar aquele job. Tá? O sistema batch, ele é um sistema que ele não tem, o objetivo dele é executar um monte de tarefa, assim, sem interface bonitinha com o usuário, né? Então, um exemplo de uso, por exemplo, é na universidade. Você pode ter lá vários testes computacionais sendo feitos por várias áreas diferentes de pesquisa. E aí eu estou dando esse exemplo porque é o exemplo que às vezes eu executo, né? Geralmente eu não uso o sistema batch na USP, né? Mas eu já usei sistema batch em outros lugares. Então aí você vai lá e agenda um job para executar a tua bateria de testes. E a tua bateria de testes, às vezes, ela é a execução sei lá, 200 processos dentro daquele job, tá bom? Agora aqui então, sistemas compartilhados no tempo, programas ou tarefas do usuário. Esses sistemas de tempo compartilhado, né, são esses que a gente está acostumado a usar, tá bom? Que aí tem esse lance da interface gráfica bonitinha com o usuário e que o sistema operacional ele tem que dividir a atenção dele entre os processos para dar a sensação de que esses processos estão executando simultaneamente, mesmo que você tenha uma CPU só. No caso dos jobs, não, né? No caso dos jobs, você pede lá, né? Vou fazer minha bateria de testes, né? Aí esse job ele vai entrar numa fila. Quando chegar a vez dele executar, aí ele vai executar direto, entendeu? Ele não precisa ter o sistema, né, operacional, ele não precisa dar essa sensação de que está executando todos os jobs ao mesmo tempo, entendeu? Porque isso não faz sentido nesse contexto.
tá bom? Geralmente o usuário ele põe lá os jobs para rodar e ele vai fazer outra coisa da vida dele, né? Ele não vai ficar ali interagindo com o job. Diferente aqui do jeito que a gente está acostumado a usar o PC, né? Que a gente está aqui, sei lá, vendo um e-mail, daqui a pouco a gente vai para um editor de texto, né? Digitar um texto e a gente quer que isso tudo, e ouvindo uma música ao mesmo tempo. Então tudo isso tem que estar rodando ao mesmo tempo, né? Certo? Processo, um programa em execução. A execução do processo deve progredir de modo sequencial, tá? Então, assim, o processo ele é um programa em execução, mas ele não é simplesmente isso, tá? Tem o sistema operacional, para ele fazer o controle do processo, ele vai precisar guardar algumas informações, tá? Então, não é simplesmente um programa em execução. Para você ter o programa em execução, você precisa do processo que tem mais elementos aí do que simplesmente o programa em execução. É o que a gente vai ver agora, né? Ó. Então, o que tem lá no processo? Tem o contador de programa, tem uma pilha, tem a seção de dados, né? Aqui, então, uma representação visual aí, ó. Então, a área de dados. Aí aqui, ó, só uma curiosidade, né? Tem dois jeitos do nosso programa precisar de memória. Um jeito por exemplo, lá dentro do teu programa você declara uma variável, né? Ou então você aloca, você faz um malloc, né? No caso do C, ou faz um new no caso do Java, né? Aí, então, essa memória que você pediu, ela vai ser alocada desse espaço aqui que a gente vai chamar de memória heap, tá bom? Agora, um outro jeito do teu programa precisar de memória é ele fazer chamadas de função. Então, pode ser um programa recursivo, né, a função recursiva, né, que chama ela mesma, ou não, uma função que vai chamando a outra, que vai chamando a outra, que vai chamando a outra. E aí o que acontece? Quando você volta de uma chamada de função, você precisa lembrar, né, aonde você estava, né? Então, qual linha... Então, vamos supor, a função A chamou a função B, que chamou a função C. Quando você for voltar da função C para a função B, você vai ter que lembrar, você que eu estou falando é o sistema operacional, né? O sistema operacional vai ter que lembrar em qual linha da função B que eu estava quando eu chamei a função C, né? Quais eram os valores que estavam lá, né, no contexto ali, né? Então tudo isso quando você vai chamando a outra... Vamos supor, vai pegar um caso de função recursiva. Então a função recursiva... e aí você passou um parâmetro... Não, a questão não é o parâmetro. Não é o parâmetro. É porque eu tô hesitando aqui porque eu acho que eu falei uma coisa errada, né? Que é assim, quando você declara uma variável... Eu falei que essa variável ela vai para o heap, mas na verdade não. O que vai para o heap é o seu new, então é aquilo que você aloca dinamicamente, né? Então assim, eu dei um new, eu fiz um malloc, isso vai para o heap. Agora, quando você declara uma variável, né? Aí o que acontece? Imagina o caso da função recursiva, né? Então você tem uma variável A, né? Essa variável A, quando você faz a chamada recursiva, lá dentro da chamada recursiva, ele tem uma outra cópia da variável A, que é o que está dentro do escopo da função, a não ser que essa variável A fosse uma variável global, tá bom? Mas ela sendo uma variável declarada dentro da função. Então, o escopo dela é a função. Quando você faz a chamada recursiva, ele vai ter um outro A, não é o mesmo A da chamada original, tá bom? E aí se essa recursão ficar lá, chamar 20 vezes a mesma função, você vai ter 20 As diferentes, tá bom? E aí quando você vai voltando da chamada recursiva, então o sistema operacional ele tem que saber, né, de qual A que você está falando ali, de qual chamada que é, né? Então esses dados, eles são colocados na pilha, tá bom? Então tudo que diz respeito à função fica na pilha, tá? E aí tudo aquilo que você aloca aí na mão, né, vamos dizer assim, quando você dá new no Java, ou quando você dá malloc no C, aí sim é alocado no heap, tá bom? E aí a região de memória do processo
ela é uma só, né? Ela tá aqui, ó. Só que aí esse espaço ele é dividido entre a pilha e o heap, tá bom? Para dar um estouro de memória é porque um bateu no outro. Então não é nem que o heap cresceu demais ou a pilha cresceu demais, é que um dos dois cresceu demais e bateu no outro, tá bom? Então você não vai ter um limite aqui para o heap, um limite fixo, né, para o heap, nem um limite fixo para a pilha, tá bom? O que vai caracterizar o estouro de memória é quando a soma dessas duas regiões aqui da memória excedem o total aqui de memória que o processo tinha alocado para ele, tá bom? Beleza. Enquanto um processo é executado, ele muda de estado. Então, quais são os estados do... Ah, desculpa, né? Desculpa, eu acabei não falando aqui, ó. Que é assim, ó, texto, né? O que é essa área de texto? É o próprio código do programa, tá? Então, o texto do teu programa, tá? Então, o código que vai ser executado, ele vai ficar nessa região de texto aqui, tá bom? Essa área de dados, por exemplo, uma variável global, né? Uma variável global, ela não é nem do heap nem da pilha, tá? Ela é da área de dados do programa, tá bom? Então é isso. Enquanto um processo... Ah, tá. Agora vamos falar dos estados do processo, né? Então, o primeiro estado... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou pular para a próxima. Isso, que aqui que está em inglês, né? Tá, mas é fácil traduzir, né? Então, são 5 estados aí. O novo, o pronto, executando, esperando e terminando. Então, já vamos olhar aqui agora Uai, aqui na figura tem 4? Cadê? Uai, qual que tá faltando aqui? Pronto, executando, esperando, terminar. Uai, o que eu tô vendo errado aqui? Eu tô doido, é? Eu tô vendo... Ah, não, são 5. Acho que eu já tô com sono já. Olha que nem tá tão tarde assim, não é nem meia-noite ainda. Eu achei que eu tinha visto 4 só aqui na figura. Tá bom. Então, o estado do processo novo, né? O novo é assim, o processo ele ainda não está pronto para ser executado, ele está sendo criado ainda, tá bom? É bebezinho, é muito novinho, ele ainda não pode ser executado, tá bom? Então, durante a fase em que o sistema operacional ainda precisa fazer lá, carregar o código na memória, guardar lá o que tiver que guardar dentro das áreas aqui, criar, né, essa região de memória, enfim, alocar os recursos, né, que o processo precisa, ele vai estar caracterizado como um processo em estado novo, tá? Que ele está sendo criado ainda. Depois que ele for admitido assim para ser executado, né? Então ele está pronto para ser executado, né? Aí ele vai mudar para esse status aqui de pronto, tá bom? Então o sistema operacional, depois que ele finalizar lá tudo que ele tiver que fazer na inicialização do processo, ele vai colar essa etiqueta no processo, vai falar, esse cara aqui está pronto, tá bom? Aí ele estando pronto para rodar, aí o escalonador que vai decidir quando que esse processo vai rodar de fato, tá bom? Aí quando o escalonador falar, ó, vou pela política dele lá de escalonamento, ele falou, ó, chegou a vez desse processo aqui. Aí ele põe o processo para executar, tá bom? E ele vai mudar o status do processo para rodando, tá bom? Então tá executando, né? Então ele tá executando. Aí ele fica alternando aqui, ó, tá? O próprio escalonador depois pode tirar o processo, tá? Porque vamos supor, ele deu um tempo lá, uma fatia de tempo, né? De alguns milissegundos. Terminou essa fatia de tempo, ele interrompe o processo e devolve o processo para a fila lá, para ele esperar, né? E aí ele volta para o estado de pronto, tá bom? Então ele vai ficar indo e voltando aqui, tá bom? Um outro jeito também que o processo pode sair aqui da execução, tem outros 2 jeitos, né? Um é porque o processo terminou mesmo, tá? Então o processo terminou o que ele tinha que fazer, aí vai ser terminado, né? Aí quando o processo termina, ele vai dar um exit lá, né? Termina a função main do teu programa, e aí o sistema operacional, então ele sabe que o teu processo acabou, ele vai colar essa etiqueta lá, ó, terminou, aí vai passar para
alguma parte do kernel lá que vai se encarregar de pegar de volta os recursos que o teu processo alocou, tá bom? E aí a terceira forma também que o processo tem de sair aqui desse estado executando é quando ele faz uma requisição de entrada e saída, né? E também tem outros waits aí que você pode dar, né? Quando não é só entrada e saída, né? Você fala, eu vou esperar aqui receber alguma mensagem de algum outro processo, enfim. E aí o seu processo mesmo vai fazer uma chamada de wait, né, para esperar algum recurso, né? E aí, para ele não ficar ocupando a CPU, ele vai sair da CPU. E aí ele vai entrar para esse estado aqui de esperando, tá bom? Depois a gente vai ver aqui como que é essa coisa de esperar, né, por algum recurso lá. Tem as filas específicas dos dispositivos, né? Aí, esse PCB aqui, né, que é o bloco de controle do processo, ele é a estrutura que guarda os dados do processo, tá bom? Então, dentro do PCB é onde o sistema operacional vai colocar lá todas as informações, né? Então, por exemplo, o estado do processo, né? O contador de programa, que é a linha lá do código que está sendo executada, né? Os registradores da CPU, porque quando o processo ele sair do executando aqui e, por exemplo, for para esperando ou pronto, né? Terminou lá a fatia de tempo, ele vai voltar para a fila lá tal. Aí o sistema operacional ele vai fazer uma troca de contexto, né? A gente vai ver isso também daqui a pouco. Mas ele vai fazer uma troca de contexto. Então ele vai colocar um outro processo no lugar, né? Aí ele vai ocupar os registradores e tal. Quando esse processo voltar, o sistema operacional precisa saber, né? O que estava no registrador, nos registradores, né? Quando aquele processo saiu, para ele poder restaurar o estado que estava anteriormente, tá bom? Então ele precisa guardar essas coisas lá naquela região de dados lá, né? Tá bom? Cadê? Informação de escalonamento da CPU. Então a CPU, o escalonador ele pode querer, né, colocar informações ali, por exemplo, prioridade daquele processo, né? Tem escalonador que pode usar, né, essa prioridade, né, para o processo. Informações de gerenciamento de memória, né, aonde que está lá o ponteiro lá de até onde vai a pilha, até onde vai o heap, né, toda essa parte de gerenciamento de memória. Informações de contabilidade, né, que aí vocês lembram lá que a gente já falou nas aulas anteriores, né, que o sistema operacional faz essa contabilidade. Então, sei lá, por exemplo, quantos clocks de CPU aquele processo já ocupou, né? Inclusive tem comandos aí que a gente dá para saber isso, né? Quando a gente executa um processo, a gente pode querer saber, né, quantos clocks de CPU aquele processo ocupou, né? E aí o sistema operacional então guarda isso aí também lá no PCB. Informações de status de entrada e saída, né? Então, esse processo ele está com tal e tal arquivo aberto, né? Então, informações de status de entrada e saída. Tá, aqui só está desenhado aqui tudo isso, né? Agora, como que acontece aí a troca de contexto, né? Então, tava lá um processo P0 sendo executado, né? Aí houve aí uma interrupção, né? Ou uma chamada de sistema, né? Então o processo P0 estava executando, ele, por exemplo, ele quis fazer uma chamada de sistema, ou então ocorreu mesmo uma interrupção, tá? Então a chamada de sistema poderia ser uma requisição de entrada e saída, né? Ele quer ler lá um conteúdo de um arquivo, por exemplo, né? Tá bom. Aí então, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai salvar o estado desse processo lá no PCB desse processo, certo? Aí agora ele vai trocar o contexto para um processo P1, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai recarregar
pegar lá o PCB, né, desse processo P1 e vai recarregar os dados lá que precisa, tá bom? Os registradores, né, lá na CPU. Aí sim ele começa a executar o processo P1 até que depois vai acontecer a mesma coisa. Se ele for voltar para o P0, né, porque ele poderia ir para um P2 depois, né, mas se ele for voltar para o P0, aí ele vai fazer esse movimento inverso, né? Vai salvar agora o estado do P1 lá no PCB do 1 e vai restaurar o estado do PC, vai pegar lá do PCB do P0, né? E vai restaurar o estado, tá bom? Colocar lá os registradores direitinho do jeito que estava antes. Filas de escalonamento de processo. Então, fila de tarefas, conjunto de todos os processos do sistema. Então, são filas diferentes, né? Então, o que a gente está chamando aqui de fila de tarefas é a fila que tá todos os processos estão lá, né? Inicialmente, né? Fila de pronto, conjunto de todos os processos residindo na memória principal, prontos e esperando para execução, tá? Então, por exemplo, se você tiver um sistema batch, né? Aí você já agendou lá para ser executado lá o teu job. Só que o sistema batch, às vezes ele está tão carregado, né, que é o que acaba acontecendo muitas vezes, então ele não vai ter isso tudo lá na memória dele, na memória RAM, tá bom? Então ele salvou isso em algum lugar, tal. E aí ele só vai jogar para a memória principal os processos quando eles estão e assim, né? Porque mesmo no sistema batch a gente viu já, né, que a gente precisa fazer escalonamento de CPU. Não é aquele escalonamento que a gente chama de tempo compartilhado, né, que ele vai ficar pulando de um processo para o outro toda hora para dar uma sensação de que está executando todo mundo ao mesmo tempo, né, não é isso, mas ele precisa escalonar porque um processo às vezes ele faz, por exemplo, uma requisição de entrada e saída. E aí o sistema operacional não vai deixar a CPU ociosa, certo? Então ele vai escalonar, ele vai puxar um outro processo para ocupar a CPU enquanto o processo que estava lá parou para fazer entrada e saída, tá? Só que então, ou seja, né? Mesmo num sistema batch, ele vai ter vários processos ali digamos que concorrendo pela CPU. Só que o sistema não vai carregar todos os processos da memória. Então ele vai carregando uma quantidade que ele achar razoável, certo? Para atender essa necessidade aí de aproveitar a CPU, tá bom? Então ele pode ter uma fila, por exemplo, lá de mil jobs que ele precisa executar, aí ele carrega, sei lá, 10 na memória, ou 100 na memória, aí à medida que vai terminando alguns, ele vai carregando outros, tá bom? Então a fila de tarefas é essa fila completona lá, que tá todo mundo lá, todos os processos. A fila de pronto são aqueles que realmente estão ali já para ser executados, tá bom? Fila de dispositivo. Então, assim, ó, só para deixar claro, então, né? Que aqui, ó, esse processo ele pode estar no estado de novo lá, né? Então, porque ele parece assim, né? A fila de pronto é os que estão com o estado de pronto, né? Então aqui nessa fila o processo ele está no estado de novo ainda, certo? Ele não está pronto ainda, né? Filas de dispositivo. Conjunto de processos esperando por um dispositivo de entrada e saída, tá bom? Então, quando você faz lá uma requisição para ler um arquivo, mas tem outro processo que está com o lock daquele arquivo, né? Porque ele está alterando o arquivo e ninguém pode ler naquele momento. Então, o teu processo vai entrar na fila. Às vezes tem outros já que fizeram essa mesma requisição antes do seu processo, né? Então aí esse processo vai para a fila, tá bom? E aí os processos eles vão migrando entre essas filas, tá bom? Ao longo da execução. Aqui tem um desenho aqui, né? Ó. Então a fila de pronto tá aqui, né? Aí aqui tem, ó, fila da fita magnética da unidade 0 e tem uma outra fita magnética aqui, unidade 1, depois disco, unidade 0, terminal, unidade 0, e aí tem os processos que estão na fila esperando para usar cada um desses recursos, tá bom? Então, quando
quando um processo lá que estava usando o disco, lá, a unidade 0 de disco, terminar, aí o sistema operacional vai puxar o próximo da fila aqui para alocar aqui a unidade 0 do disco para ele, tá bom? E vai marcar aqui lá no PCB dele, né? Ó, ele está com a unidade 0 de disco, que é um recurso que está com ele, né? Que aí quando esse processo for terminado, por exemplo, aí o sistema operacional sabe que ele tem que voltar aqui e dizer, né, pegar o próximo da fila e alocar para cá. Escalonamento de processos. Então aqui está a fila de pronto. Aí da fila de pronto, o processo ele vai para a CPU, certo? E aí da CPU ele pode terminar, né? Ou então ele pode fazer lá uma daquelas coisas que a gente já tinha falado antes, né? Que assim, faz uma requisição de entrada e saída, aí ele vai para a fila, né? Aí ele fica na fila, em algum momento vai chegar a vez dele, ele vai realizar a entrada e saída, ele volta para a fila de pronto, tá bom? Ou então terminou a fatia de tempo que ele tinha lá de CPU, aí a CPU vai apropriar, o escalonador, né? Vai arrancar ele da CPU e vai jogar ele para a fila de pronto, tá bom? Outro jeito também é quando ele cria um processo filho, né? E aí, o controle da execução passa para o filho e ele vai ficar esperando, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Que tem formas diferentes aí disso acontecer, tá bom? Mas aí supondo então que ele vai esperar, né, nesse modelo em que ele vai esperar o filho terminar para ele voltar, né? Então ele vai ter que ficar aqui até o filho terminar de executar para depois ele voltar para a fila de pronto, tá bom? Ou então, no caso dele esperar por alguma interrupção, tá? Então ele fala, eu quero esperar, sei lá, eu vou ler, eu quero, sei lá, né? No caso, deixa eu pensar num exemplo aqui, né? É porque, assim, ele está monitorando alguma coisa, né? Então, assim, eu quero ler algum dado Nossa, me deu um branco aqui de exemplos. Isso que é bom de estar na sala de aula, né? Nessas horas alguém levanta a mão e fala, professor, é tal coisa. Aí eu falo, é isso aí, valeu, obrigado. Então, assim, valeu, obrigado aí por quem pensou no exemplo. Então é isso. O processo ele pode estar querendo ler alguma coisa, né, de algum lugar, e ele vai esperar para que essa interrupção ocorra para ele depois ele retornar, tá bom? Que eu estou pensando, eu não sei se o exemplo que eu estou pensando é válido, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz um scanf lá no programa C, para, por exemplo, um programa que está executando dentro do terminal. Aí, esse programa ele só vai ser retomado quando o usuário digitar os dados lá, ele digitou uma palavra e deu Enter, né? Quando ele dá Enter, aí o meu programa vai fazer o scanf, né? Eu tenho a impressão de que é o que ocorre aqui, ó, tá? Porque o sistema operacional ele não tem por que ocupar a CPU com o meu processo que está ali esperando o usuário digitar alguma coisa e dar Enter, né? Então ele vai esperar até acontecer esse evento do Enter. Quando acontecer, aí o meu processo ele vai ser notificado de que você conseguiu executar o teu scanf, tá bom? Aí ele volta para a fila de pronto. Beleza? Acho que esse é um exemplo correto. Escalonador de longo prazo e escalonador de curto prazo. Qual que é a diferença dos dois? Tá? No caso aqui do longo prazo seria o escalonador de job, né? Seleciona quais processos devem ser trazidos para a fila de pronto, geralmente utilizado em sistemas batch. Era aquilo que a gente estava falando antes, né? Que eu posso ter lá os 1000 processos batch lá, né? E eu não vou colocar tudo isso de uma vez na memória. Então esse escalonador de longo prazo é o que vai decidir quais processos ele vai carregar na memória principal, tá bom? Ele faz isso uma vez só para cada processo, né? Uma vez que o processo foi para a memória principal,
ele não vai mais pôr a mão naquele processo. Quem vai gerenciar agora os processos, né, o escalonamento, né, dos processos que estão na memória, vai ser o escalonador de curto prazo, tá bom? Então, um sistema batch, ele vai ter os dois escalonadores, tá? Tanto de longo prazo como de curto prazo, tá bom? Só que eles têm finalidades diferentes, né? O de longo prazo, ele pega o processo que está lá no disco, vamos dizer, e joga para a memória principal. E aí depois o escalonador de curto prazo é o que vai trocar lá o contexto de um processo para o outro, mas já olhando só para os processos que estão na, na memória principal, tá bom? O escalonador a curto prazo é invocado muito frequentemente, né? Então ele tem que ser um algoritmo rápido, né? Então ele é simples. A gente vai ver também que todos os escalonadores eles são simples mesmo, mas é algo que a gente tem que pensar aí na hora de projetar um algoritmo de escalonamento, né? Porque se você inventar, tiver uma ideia lá mirabolante e o código for um pouco lento, aí você tem que ter em mente que isso aí vai ser executado toda hora, né? Então tem que ser um código bem simples, né? O escalonador de longo prazo é invocado com pouca frequência. Aí então ele já não é tão crítico, né? Então ele não precisa ser tão rápido assim, tá bom? Também não precisa ser lento, né? Mas ele pode ser mais lento. O desempenho dele não é tão crítico. O escalonador de longo... Eu falo de longo prazo, né? Aqui está falando a longo prazo, mas eu acho que fica melhor falar de. O escalonador de longo prazo controla o grau de multiprogramação. Que aí o grau de multiprogramação é assim, se eu... Então, assim, lembra o que é o escalonador de longo prazo, né? É ele que basicamente vai decidir quantos processos estão na memória, né? Então, se você tiver muito processo na memória, você vai estar com bastante multiprogramação. Se você tiver com pouco processo na memória, aí você vai estar com menos, né? Vai estar com pouca multiprogramação. E aí isso vai ser bom ou ruim aí, dependendo dos aspectos, né? Digamos, tem um ponto ótimo, né? Aliás, alguém me perguntou aí no grupo, né? Com relação a exercícios, né? Aí eu falei assim que o que eu posso fazer aí para mostrar para vocês algo que ajude vocês a estudar para a prova é mostrar as provas que eu dei nos anos anteriores, né? Então eu já fiz uma pergunta desse tipo, né? Em prova, né? O grau de multiprogramação, né? O que é bom, o que não é, né? O que acontece quando tem muita multiprogramação e o que acontece quando tem pouca multiprogramação. Né? Então, assim, quando tem pouca multiprogramação, assim, é um assunto que é mais para aula de escalonamento, tá? Então, acho que eu não vou falar agora, não, porque, enfim, é muito assunto. Essa disciplina tem muito assunto. Então, para não desviar o foco, vamos guardar aí. Eu não vou dar spoiler, tá? Quando a gente falar for estudar o capítulo de escalonamento, a gente vai falar isso aí que eu falei aqui da multiprogramação, tá? Os processos podem ser descritos como processos voltados para entrada e saída, tá? Que é um processo que gasta mais tempo fazendo entrada e saída do que fazendo conta lá, usando a CPU mesmo, tá bom? Esse termo aqui, ó, burst, né? O burst de CPU é que a gente diz que o processo ele é assim, ele alterna, né? Então ele vai ter um período que ele usa a CPU, o período que ele usa a entrada e saída, e ele fica alternando entre essas duas coisas, tá? E aí esses períodos a gente vai chamar de burst, tá? Então burst de CPU, depois ele tem um burst de entrada e saída, aí ele volta para burst de CPU, fica alternando entre essas duas coisas, tá bom? E aí, então, aí a gente vai falar que o processo ele é mais voltado para CPU, para entrada e saída, se ele gasta mais tempo, né, respectivamente aí, né, na entrada e saída ou na CPU, tá bom? Escalonador de médio prazo, né? Escalonador de médio prazo é quando a gente vai fazer swap, né? A gente vai estudar isso aqui
quando a gente for falar do capítulo de memória, né? Gerenciamento de memória. Que aí o swap é assim, né? Quando a nossa memória ela é pequena, né? Para guardar tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente gostaria, aí o sistema operacional passa a usar o disco como se fosse memória principal, né? Então, só que é uma operação cara, né? Isso é uma operação cara. E esse como, assim, é entre aspas, né? Ele vai jogando para o disco algumas coisas que na verdade eram para estar na memória principal, né? Aí tem toda uma estratégia, né, de como fazer isso. E aí depois ele vai ter que fazer o contrário, né? Pegar esses dados que foram para o disco e trazer de volta para a memória, tá bom? Então a operação que tira da memória e joga para o disco é o swap out. E aí o swap in é quando tira do disco para a memória. Só que esse tira do disco, assim, não é tirar de qualquer lugar do disco, tá? É dessa região de memória específica para fazer swap, tá bom? Então não é o fato de eu estar carregando algum dado lá do disco para a memória que eu vou dizer que isso é um swap in, tá bom? O swap é uma operação que o sistema operacional que faz, tá bom? Visando o gerenciamento de memória, que ele o que depois a gente vai estudar isso lá com calma, mas é a ideia de memória virtual, né? Então você fala assim, eu tenho, vamos supor, 1 GB de memória RAM, mas eu posso querer ter 2 GB de memória virtual, né? Como se a minha memória RAM tivesse 2 GB. Então o sistema operacional ele vai gerenciar isso, tentando minimizar aí o atraso de ficar fazendo esses swaps aí, né? Porque o que gera atraso é justamente o swap out e o swap in, né? Então o sistema operacional ele vai ter o jeito dele lá mais esperto de tentar minimizar essas operações aqui de swap, tá bom? E ao mesmo tempo fazer de conta e fazer o teu computador funcionar como se ele tivesse 2 GB de memória RAM, tá bom? Isso porque assim, né, pessoal, às vezes a gente quer abrir lá um monte de programa ao mesmo tempo, tal, e aquilo tudo não cabe na memória, né? Então a gente acaba tendo essa necessidade aí de ter essa memória virtual, tá bom? Então o escalonador de médio prazo é ele que vai tomar essa decisão do swap in e o swap out, tá bom? Qual processo que ele joga para dentro ou para fora aí da memória RAM. Troca de contexto. Quando a CPU passa para o outro processo, o sistema deve salvar o estado do processo antigo e carregar o estado salvo para o processo novo. Isso a gente já falou, né? E aí a gente vai dizer que o overhead, né, é o tempo que a gente gasta para fazer essa troca de contexto, tá bom? Porque é um tempo aí durante esse overhead, né, o sistema ele não faz trabalho útil, né? Porque o trabalho útil que a gente está falando aqui é o que são as computações lá que os processos querem realizar de fato, né? A troca de contexto ela é só um jeito aí do sistema operacional, né? Para ele poder, né, oscilar, executar um pouco de cada processo, acaba sendo necessário fazer troca de contexto, mas troca de contexto não é uma computação útil, vamos dizer assim, né? E aí essa troca de contexto, né, para você falar assim, isso aí é rápido, é lento, tal, depende do suporte do hardware, tá bom? Então você pode ter hardwares aí que oferecem recursos para que a troca de contexto seja menos custosa, tá bom? Então na hora de desenhar lá, projetar, né, o escalonador, aí a gente tem que ter isso em mente, né? De que a gente não pode fazer um escalonador ficar trocando toda hora de contexto, senão a gente vai ter um overhead muito grande aí por causa dessas trocas exageradas aí de contexto. Criação de processo. Processo pai cria processos filho, que por sua vez criam outros processos, formando uma árvore de processos, né? Aqui, ó. Eu já volto para esse slide aqui, ó. Tá? Então eu tinha um processo aqui, aí esse processo criou 3 filhos. Aí um desses filhos aqui criou 2 netos aqui desse aqui, né? Aí esse aqui tá. Então o que essa árvore representa é isso, essa relação de quem criou quem, né?
Então esse cara aqui foi a origem até cada um, e aí cada um foi criando aí um ou mais filhos, né? Aí agora uma questão aí que a gente tem que pensar é o compartilhamento de recursos entre esses processos, porque eles têm uma relação aí, né? Não é simplesmente esse aqui é um processo, esse aqui é outro. Não é assim, tipo, um é pai do outro, né? E um é filho do outro. Então eles têm uma relação aí mais próxima, né? É, então tem basicamente aí três tipos de formas aí que a gente pode pensar de fazer com que esses processos compartilhem recursos, né? Primeiro tipo, pai e filhos compartilham todos os recursos. Então tudo que tem no pai lá, o filho tem acesso, né? Filhos compartilham subconjunto dos recursos do pai. Então aí o pai que indicaria, né? Quais são os recursos que ele quer dividir com o filho, que ele quer compartilhar, né, com o filho. Ou então o terceiro tipo em que os dois, o pai e filho, não compartilham recursos em absoluto, né? Não compartilham nada. Agora com relação à execução, né? Como que esses processos vão ser executados, né? Basicamente dois tipos. O primeiro, pai e filhos executam simultaneamente, né? Esse simultaneamente você tem que pensar que é entre aspas, né? Assim, o simultaneamente é que eles estão concorrendo lá pela CPU da mesma forma, né? Porque se tiver uma CPU só, quando a gente fala, assim, vamos padronizar isso aqui na disciplina, tá? Quando a gente fala simultaneamente, a gente não está falando em paralelo, tá? A gente não está falando de computação paralela, tá bom? Eles podem também estar rodando em paralelo, né? Se o hardware lá dispõe, né, de várias CPUs, e aí esses processos poderiam eventualmente estar executando em paralelo. Mas quando a gente fala simultaneamente, é que eles estão lá concorrendo pela CPU ao mesmo tempo, tá? Então o escalonador poderia trocar o contexto entre eles, por exemplo, dar um pouco para um, depois um pouco para o outro, né? Um não precisa esperar pelo outro, né? Agora no segundo tipo, aí sim o pai ele espera até que o filho termine, tá bom? Então quando ele cria lá o filho, ele vai entrar no estado de espera e aí ele só vai voltar depois que o filho terminar, tá bom? Nesse segundo tipo aqui, tá bom? Então quando você estiver criando um processo, né, lá no teu programa, né, você tem um programa que quer criar um outro processo. Aí você tem que saber lá, né, se o sistema operacional onde você está rodando, se ele permite que você diga lá se você quer rodar simultaneamente ou se você quer esperar, né? Você vai ter que saber essas coisas aí. Vai ter que saber também aqui, né, como que vai ser o compartilhamento de recursos e tudo mais. Espaço de endereços. Dois tipos também. O filho, ele é basicamente uma duplicata do pai. Então, quando o filho é criado, ele é tipo um clone, né? Parece aquela célula, né? Célula que é assim, ela se reproduz se duplicando, né? Então, quando o pai cria o filho, o que acontece é que há uma duplicação do processo. Ou então, outro tipo, o filho tem um programa carregado, tá? Então, na hora de eu criar o processo, eu não vou copiar o pai, eu vou carregar um outro programa, tá bom? Então, eu estou dentro de um processo e aí eu faço alguma chamada lá que vai carregar um outro programa, tá bom? Exemplos do Unix. Chamada do sistema fork cria novo processo. Chamada do sistema exec usada após um fork para substituir o espaço de memória do processo por um novo programa, tá bom? Então aqui no caso o fork é o comando que você vai usar lá para criar um novo processo. E aí a hora que você chamar o exec, ele vai executar um programa, tá? Ele vai substituir lá o espaço de memória daquele processo por esse novo programa. Então aqui, né, eu tô no meio do meu programa, né, o processo pai, ele executou essa função lá, fork. Ele fez a chamada de sistema lá, né, fork. Aí, dentro do pai, né,
ele vai para um outro estado, ele vai, tipo, o fluxo dele vai ser esse aqui, né? Ele vai esperar até o filho terminar, né? E aí o filho, ele vai cair, ele vai executar o outro programa lá que ele queria executar, certo? Então a gente está falando aqui nesse caso específico do Unix, né? Que a gente viu que tem dois tipos diferentes. Então aqui no caso, o filho ele vai ser um programa a ser carregado, tá bom? Então no filho ele vai executar esse programa. Quando o programa terminar, aí ele vai acordar o pai lá. O pai estava esperando e aí vai continuar esperando até esse programa terminar. Aí depois que o programa terminar, aí o pai continua o que ele estava fazendo, tá bom? Isso é o exemplo, caso Unix aí, tá bom? Criação de processo no POSIX. Eu nunca sei como fala isso, POSIX, sei lá. Aí eu não sei se eu já comentei com vocês, né? Eu vou falar POSIX, tá, pessoal? Se tiver errado, depois alguém me corrige aí. O POSIX é um padrão, tá? Ele não é um sistema operacional propriamente dito, tá? Você vai ver que tem vários sistemas operacionais que podem implementar o padrão POSIX, tá bom? Então digamos, um padrão, né? Então aqui no caso, em linguagem C, né? Como que cria, né, o processo? Então é a chamada da função fork. Aí o que acontece? O fork, nesse caso, ele vai duplicar o processo, tá? Então vai ser aquele caso lá do filho, uma duplicata do pai, tá bom? Então a hora que eu rodei o fork, criou uma duplicata, tá? O filho é o copiado do pai. Só que o retorno dessa função no pai, ele vai me devolver aqui um ID. No filho, ele vai devolver um outro ID, tá? Porque quando ele criar o processo do filho, o contador de programa do filho vai começar dessa linha aqui, ó, tá bom? Então o pai, ele fez essa chamada, então o contador de programa dele estava nessa linha, o filho também. Só que o fork, ele vai devolver um ID para o pai e outro ID para o filho, tá bom? Então, no caso, assim, se o ID for negativo é porque deu erro, né? Então, assim, se o pai tentou criar e não conseguiu, tá? O sistema lá recusou por algum motivo, vai devolver um PID negativo, tá bom? Então deu erro. Mas aí se criou com sucesso, aí ele vai devolver lá no processo filho, ele vai devolver zero aqui, ó. No pai ele vai devolver um inteiro positivo, né? Maior do que zero. Tá bom? Então aí eu tenho que fazer esse if, porque eu não sei se eu tô, né? O código é o mesmo, né? É a duplicata o pai, o filho é uma duplicata do pai. Então eu não sei, quando eu passo aqui desse if, ó, então o ID não é negativo, passei do if. Eu não sei se eu tô no pai ou se eu tô no filho, tá bom? Então eu tenho que fazer esse código aqui, ó. Se eu tiver no filho, eu faço tal coisa. Se eu tiver no pai, eu faço tal outra coisa. Tá bom? Aí aqui no caso, ó, no filho, ele vai executar esse comando aqui, ó, ls lá, né? E no pai, ele vai dar um wait aqui. Aqui ele tá dando wait porque ele quer, né? Então é diferente aqui desse, ó, cadê? Onde eu tava aqui? Ó, aqui, né? Pai espera até que filhos terminem, ou então pai e filhos executam simultaneamente. Eram dois tipos de execução, né? Aqui no caso, ó, eu tô esperando voluntariamente, tá? Então eu que pedi para esperar, tá? Eu chamei explicitamente aqui o comando wait, tá bom? Então no caso, quando eu faço esse fork aqui, eu posso executar os dois processos simultaneamente, se eu não der esse wait aqui. Tá bom? Se eu der o wait, aí tudo bem, né? Aí eu tô esperando o meu filho, tá bom? Certo? Agora no Windows, Win32, né? Usando a biblioteca Win32. Bom, eu não vou olhar comando por comando, tá? Eu acho que a única coisa que talvez aqui seja relevante é a gente ver que ele tem uma série de parâmetros aqui, ó, que aí, ou seja, o Win32 ele está te dando opções diferentes aí de como criar esse processo, tá bom? E aí você que decide, né? Ó. Então ele fala, usa o diretório do pai, né? Usa lá o ambiente
é do pai. Então vai ter todos os as configurações que você vai usar, que na hora de você fazer a chamada de sistema, você vai escolher, tá bom? O que você quer. Criando um processo no Java agora, né? Então lembrando que o Java, né, a gente já viu isso, né? O Java, ele é uma linguagem que ele depois ele vai rodar, o bytecode ele vai ser executado dentro da máquina virtual, né? E aí a máquina virtual é que vai executar de fato, né? Então quando eu faço aqui a chamada de processo para criar, né, um processo no Java, eu não estou preocupado se eu vou criar um processo no Windows ou eu vou criar um processo no Linux. Eu vou usar as classes do Java aqui, tá bom? Para criar processo. E aí a máquina virtual é que se vira lá para ver lá, né? Cada máquina virtual ela é específica para aquele sistema operacional, né? Então aí a máquina virtual sim, ela vai saber lá qual é a chamada de sistema que ela tem que fazer e tal, né? Então aqui, ó, código Java, né? Qual é a classe que eu tenho que usar aqui para criar um processo? Ó? É um process builder e aí depois eu chamo o método start, tá bom? Aí aqui no caso como se eu estivesse dando um comando no terminal, tá bom? Então quando você abre o terminal do teu computador e aí você digita lá um comando, né? Aí aqui no caso, né, nesse programa aqui, ele está lendo isso aqui do arg0, né? Do teu programa lá. Então, quando você executou o programa Java, você passou esse argumento para ele. Aí ele vai pegar esse argumento e vai criar esse processo dentro do programa Java e vai mandar executar. Tá bom? E aí depois, quando o processo termina, ele devolve alguma coisa, né? Devolve um código de erro, ou não é código de erro, assim, devolve um código, vai, para dizer se deu erro ou não, né? Se deu tudo certo, né? Sei lá. E aí aqui ele está fazendo o código para ler, então, o que esse processo devolveu, tá bom? Geralmente é algum código, né? Algum código que indica, sabe? Se às vezes você fez um processo lá para, sei lá, para fazer uma transação bancária e você quer saber se efetivou a transação ou não, sei lá. Eu falo isso porque de transação bancária é outro tipo de exemplo que eu dou toda hora, porque quando eu comecei a trabalhar com programação, eu trabalhava na área financeira, né? Fazia sistema para banco, né? Por isso que eu fico dando esses exemplos aí. Já tá me batendo um sono do caramba. Eu acho que eu vou gravar a segunda parte da aula amanhã só. Tá bom, beleza. Aí aqui o resto é readline do Java, enfim, essas coisas que vocês já conhecem. Tá bom. Término do processo. O processo executa a última instrução e pede ao sistema operacional para excluí-lo, né? Quando o processo dá um exit, né? Terminei e tal. Isso no caso de um término comum, né? Quando o próprio processo termina normalmente, né? Dados de saída do filho vão para o pai via wait, né? Bom, isso aqui é entre aspas, né? Porque a gente já viu aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, não é via wait, né? Se bem que nesse caso aqui é uma coisa que eu não falei, né? Mas aqui está implícito isso, né? Que é assim, aqui está acontecendo um wait, né? No caso do Java aqui, né? Porque quando ele dá esse start aqui, ó, ele só vai sair dessa linha quando o processo terminar de executar, tá bom? Então implicitamente tá rolando um wait aqui, tá? Então dentro do process builder aí, a chamada lá no final das contas tem um wait aqui, tá bom? Recursos do processo são liberados pelo sistema operacional, tá bom? Então por exemplo, quando a gente está programando em C, né? Quando a gente está programando em C, aí a gente faz malloc, depois a gente tem que fazer free, certo? Porque se você faz malloc e não faz free, fica o lixo de memória lá, né? Isso é durante a execução do seu programa. Porque quando o teu programa terminar,
Aí você não precisa, assim, o sistema operacional vai liberar de um jeito ou de outro. Eu falo isso por quê? Porque às vezes eu já vi, né, programador que ele dentro ele faz lá o método main, a função main dele, faz lá malloc e faz free depois antes de terminar o main. Não precisa, né? Não precisa fazer free antes de terminar o main, porque depois que terminar o main, o sistema operacional vai eliminar a memória que o teu processo alocou. Tá bom? O free, ele serve para quê, né? Agora eu estou desviando o assunto, né? Não estou falando mais de sistema operacional, estou falando de programação, né? Programação C. Mas já comecei, vamos lá, né? Então, para que serve o free no C? É porque ao longo da execução do teu programa, você pode, dentro de uma função, alocar memória, e aí terminou aquela função, e às vezes você não quer mais aquela memória. E às vezes o teu programa vai ficar executando um tempão, vai chamar essa função várias vezes, vai chamar outras, né? Que vão alocando memória e tal. E se você não liberar memória, o teu programa vai começar, ele pode ter um estouro de memória, tá bom? Agora, quando você sabe, né, que tipo você vai realizar uma tarefa e depois o teu programa vai ser terminado, aí você não precisa liberar memória, porque o próprio sistema operacional vai liberar, tá bom? Se você, por exemplo, abrir o arquivo, outra coisa também, quando você abre um arquivo, você tem que fechar o arquivo depois, né? Se você, vamos supor, você abriu para escrita, então quando você abre para escrita, você bloqueia o arquivo, outro processo não vai poder abrir para ler, né? E isso se o sistema operacional te der um dispositivo de trava do arquivo, mas né, geralmente você vai querer que as coisas funcionem assim, né? É a mesma coisa, então o certo é o quê? Abrir o arquivo, depois você fecha. Só que se você vai terminar o teu programa, aí tanto faz se você vai fechar ou não vai, porque o próprio sistema operacional vai fechar o arquivo, porque era um recurso que estava alocado para o teu processo, tá bom? Pai pode terminar a execução dos processos dos filhos, né? Então, quando o pai criou lá o filho, de repente ele pode abortar também o filho. Por que, né, que ele pode fazer isso? Por vários motivos. O filho excedeu os recursos alocados, então o filho começou a usar a memória demais lá. Ou então a tarefa que foi atribuída para o filho não é mais necessária, né? Porque aí também, quando a gente for, se um dia vocês forem estudar programação paralela, às vezes você pode querer criar processos diferentes para dividir as tarefas, né? E aí, dependendo da situação, você fala, aquela tarefa já não é mais necessária, né? Eu já consegui o resultado que eu queria. Eu posso abortar o que o filho estava fazendo lá, tá bom? Se o pai estiver saindo, alguns sistemas operacionais não permitem que o filho continue se o pai terminar. Então acaba acontecendo um término em cascata, tá bom? Então no caso daquela árvore que a gente viu lá, né? Se for esse o caso lá do sistema fazer esse término em cascata, se esse processo aqui terminar, todos os outros o sistema operacional vai matar todos os outros. Se caísse só esse aqui, ó, terminasse, aí mataria todos de baixo aqui, tá bom? Esse que é o término em cascata. Comunicação entre processos. Eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui e aí talvez eu vá gravar. Não sei quando que eu vou gravar a segunda parte, mas eu acho que já tá bom de fazer uma pausa, que acho que já deu aí quase 1 hora de aula, né? Então, segunda parte aí eu gravo depois.